Para quem não me conhece, eu sou Eliana Fontana, da Fluir Projetos de Organização. Eu sou criadora da série PO do Futuro, que vocês vão entender em breve, daqui a pouco, o que representa essa série. E hoje estou aqui para contar minha história para vocês. Por quê? Porque eu vou convidar vocês, né? Eu vou chamar vocês para passar 90 dias comigo aprendendo a se tornar uma personal organizer completa. E vocês também vão entender o que é esse completa. Então, se você vai se dispor a passar 90 dias ouvindo alguém, vendo, enfim, você precisa conhecer a história dessa pessoa. Eu acho que faz mais sentido. Aí você vai entender melhor quem é a pessoa que está do outro lado, né? Uma vez que a gente vai ter aulas online gravadas e ao vivo são poucas, mas a gente vai se falar ao vivo. E é bom você conhecer a outra pessoa, não é? Eu vou começar. Eu sou Eliana Fontana, como eu já falei, eu tenho 61 anos. Eu moro em São Paulo, capital. Eu sou casada, não tenho filhos. Tenho uma cachorrinha que provavelmente vocês vão ouvir as patinhas dela neste vídeo, enquanto eu tô aqui, é provável que ela ande por aí. E tem outros ruídos também, porque eu estou em São Paulo, gente, é o ruído da vida daqui, mas isso não vai atrapalhar nosso papo. Eu sou filha de um nordestino, pernambucano, com uma paulista que nasceu, porque paulista é quem nasce no interior de São Paulo e paulistano quem nasce na capital. Minha mãe era paulista, neta de italianos, então eu sou uma mistura assim de negro com branco, e aí fica esse papel craft, mas são duas origens muito diferentes, né? E ao mesmo tempo muito parecidas em algumas coisas, enfim. E os meus pais se separaram quando eu ainda tinha 7 anos. Naquela época era raríssimo você ter alguém, por exemplo, na escola, eu era a única que tinha pais separados, né? E vivi com a mãe do meu pai, minha avó, por parte de pai. A minha vida toda, até os 33 anos, eu morei com ela. Ela foi a minha grande referência, ainda é a minha grande referência como mulher, como ser humano. E porque minha mãe, depois da separação, foi viver a vida dela, enfim. Depois acabamos nos encontrando e vida que segue, né? Mas quem me criou foi a minha avó, 2 tias e um tio. Então esse é o meu comecinho de tudo. Estudei em colégios públicos até o ensino médio. Depois eu fui para uma faculdade particular, fiz 2 anos de psicologia, desisti porque eu não estava aguentando o tranco, a verdade é essa, eu era muito nova para fazer aquele tipo de curso, sabe? Quando você vai iludida com umas coisas assim, e eu fiz e não era bem aquilo, parei e fiz administração de empresas. Com isso, eu trabalhei sempre muito com administração e depois de um tempo na área comercial. Com a administração, eu trabalhei como secretária, trabalhei como gerente, trabalhei como customer service. Isso em algumas empresas, né? Eu comecei a trabalhar aos 13 anos porque eu queria comprar presente de Natal para minha avó e para o meu pai. Naquela época a gente ainda conseguia fazer essas coisas, né? Trabalhar tão novinha que não tá correto. Mas enfim, foi a minha realidade. E acabei trabalhando Era um estúdio atrás e uma lojinha na frente, um estúdio de fotografia. As pessoas iam lá tirar fotos 3x4, foto para passaporte, fotos que eles chamavam fotos de estúdio, uma foto um pouco mais produzida. E lá na frente vendia alguns itens de presentes mesmo. Eu acabei recebendo como pagamento os presentes que eu queria dar. Depois fui trabalhar
numa banca de roupa no mercado da Vila Maria. Para quem conhece São Paulo, eu sou da Zona Norte. E eu trabalhei nesse... E quem me conhece sabe que eu não gosto de calor. Eu detesto passar calor. Eu não, decididamente, eu não sou do verão, né? E eu fui trabalhar em pleno verão nessa banca de roupa. E um belo dia eu desmaiei. Por conta do calor que fazia lá, eu desmaiei. Meu pai teve que ir me buscar e aí eu não pude mais trabalhar nesse lugar. Depois disso, eu fiz um curso de datilografia numa escola lá da Vila Maria mesmo e fui convidada para ser professora de datilografia. Acho que muita gente que está ouvindo, que está vendo esse vídeo, pode não saber o que é isso. É digitar, que a gente fala hoje, só que numa máquina de escrever. É uma coisa mecânica, né? A minha geração vem do mecânico para o digital. É muito, muito louco isso, mas muito bom também. Depois de ser professora de datilografia e ter terminado o ensino médio, eu decidi, do nada, que eu queria trabalhar numa empresa grande e fora do bairro. Eu queria sair dali. Eu queria conhecer outras coisas. E fui trabalhar. Fui trabalhar numa empresa chamada Itaipu Binacional, que era o escritório aqui em São Paulo da Hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores do mundo. Tinha 18 aninhos, aliás, eu fiz 18 anos trabalhando lá, eu entrei com 17 anos e sofri bullying, assédio, tudo que você possa imaginar, sobrevivi. E depois trabalhei em outras empresas, que eu não vou lembrar a sequência, tá? Mas assim, trabalhei na Olivete do Brasil, trabalhei na Paranapanema e depois, quando eu me casei aos 33 anos, eu fui trabalhar numa empresa, numa trading, né? Ela fazia a importação de todos os produtos que você possa imaginar. Eu entrei como secretária, depois eu passei a Customer Service, que é eu fui assessora do vice-presidente. Eu fui Customer Service, que era algo que não existia aqui no Brasil ainda, esse cuidado, esse pós-venda mesmo de serviço. E depois gerente administrativa. Passado isso, eu trabalhei em mais 2 tradings. Ali não com produtos gerais, mas eu trabalhei com importação de helicópteros e aeronaves pequenas. O que é um outro mundo, foi um outro mundo para mim, foi de grande aprendizado também. E aos 56 anos, né, trabalhei depois de ter tentado algumas outras coisas que eu vou contar para vocês. Trabalhei numa corretora de planos de saúde, eu cuidava de um cliente grande deles. E aos 56 anos eu fiquei desempregada. E quando eu fiquei desempregada, durante 5 ou 6 meses, eu procurei retornar ao mercado de trabalho, mas aos 56 anos no Brasil, é difícil você voltar, porque você já não serve, né? Você tem uma bagagem gigante de conhecimento, mas, enfim, é a nossa realidade, né? E só depois disso é que eu me tornei personal organizer. Eu vou contar para vocês como. Eu nunca me vi como empreendedora. E eu acreditei nisso por muitos e muitos anos. Até que um belo dia eu tive a ideia de, mesmo trabalhando, vender roupa. Queria vender roupas. Tive uma sócia, nós comprávamos e revendíamos, mas totalmente sem conhecimento de mercado, totalmente cruas, óbvio, não foi para frente. Depois, num determinado momento, eu decidi fazer um curso de design de modas, porque eu cresci com uma das minhas tias
era uma costureira magnífica. Aliás, eu tinha duas costureiras magníficas na família. Uma delas eu morava com ela. Então, eu também descobri que eu conhecia muito mais de costura do que eu podia imaginar. Não que eu seja uma costureira, não é isso, mas eu faço muita coisa e conheço muito também. E aí, é uma coisa que eu não indico para ninguém. Não com uma estrutura tão pequena, né? Mas depender, é assim, que o resultado do seu trabalho dependa só de uma pessoa, que não seja você. Por quê? Porque eu levei alguns sustos. Eu desenhei alguns vestidos para formatura, para madrinha, etc. E num determinado ponto, a 20 dias de um casamento, eu tinha que entregar um vestido de madrinha. Eu consegui falar com a costureira depois de um bom tempo, que eu não conseguia, e eu descobri que ela não queria fazer. Ela não ia fazer. Então, assim, foram traumas também. Abandonei a ideia. Eu, quando achei que uma das tradings não estava indo lá muito bem, não estava mesmo, eu comecei a idealizar uma torteria, com tortas diferentes, com receitas de fora, espanhola, francesa, portuguesa, essas coisas. E acabei eu não lembro o ano, mas entre agosto e dezembro, fazendo 200 tortas para vender. Meu marido me ajudou nessa época, nós fizemos aqui, num forno comum, num fogão comum, fizemos essa enorme quantidade de tortas, mas é muito pesado, né? É um trabalho pesado. E foi quando eu recebi a proposta para trabalhar na corretora. E aí abandonei também. Então, eu acreditei por tanto tempo que eu não era empreendedora, mas eu descobri que sim, que eu podia ser empreendedora. A gente faz talvez é uma fantasia grande, não é verdade, né? E voltei agora, e agora sim me achei, depois que eu fiz o curso e tudo mais. E a Fluir existe há 4 anos, né? 4 anos. Em 2017 eu fiz a minha certificação e desde então eu trabalho nesse mercado. Aconteceram coisas incríveis comigo nesse mercado que me deram a ideia de passar essas coisas para vocês de uma forma mais lúdica. Eu já até disse isso num outro vídeo, que foi através da série PO do Futuro. Essa série é baseada em fatos reais, em projetos que eu trabalhei, portanto, que eu posso falar para vocês que são nichos de mercado que existem, mas não são explorados. E hoje a menina dos meus olhos é a PO do Futuro, que é um curso completo para personal organizer, para que a personal organizer saia apta a começar a trabalhar. Não precisa estudar tudo que eu estudei por fora, sozinha, aprender na marra, muitas coisas. Então, eu quero passar em 90 dias o meu conhecimento e a minha experiência de uma vida de trabalho, porque vem muito das minhas outras funções, tem muito delas dentro desse curso, principalmente da área comercial, né? E por quê? Porque eu acredito, porque eu vejo um mercado a ser explorado, nichos de mercado da organização a serem explorados. Para ser muito sincera, para falar de coração, o meu propósito é formar mulheres como personal organizer e que elas possam viver dessa profissão. Que elas tenham um conhecimento tão amplo que elas possam escolher o seu nicho de trabalho, que elas possam começar trabalhando logo depois do curso. Que não foi o que aconteceu comigo. Por isso, sim, veio a ideia de, nossa, se eu tivesse essa experiência, talvez eu tivesse tomado um outro rumo, né? Se eu conhecesse tudo isso. Então, por isso o PO do Futuro, por isso a série, por isso eu tô aqui, convidando vocês para entenderem melhor o que eu faço,
e contando a minha história para que você conheça quem está te convidando, quem está te chamando para passar 90 dias aprendendo uma profissão. Porque quando eu entrei no mercado de organização para trabalhar, quando eu saí do curso, eu conhecia o básico, que é a organização de residência. Tinha noção de mudança, algumas coisas diferentes, mas basicamente envolviam a organização residencial. Um casal de amigos já tinha me dito que quando eu me certificasse, fizesse os laboratórios e me sentisse pronta, para eu avisá-los que eles com certeza teriam alguma coisa para eu fazer. E eu, né, certa de que eu vou fazer uma organização na casa deles, enfim. Quando eu chego lá, eu me deparo com uma quantidade do outro mundo de fotos, fotos impressas, porque é uma família de 3 filhos que viajaram muito, que viajam muito, então vocês têm noção do quanto tinha de fotografia, festas, natais, enfim. E aí era para organizar as fotos. Só que eu não fazia ideia, eu não sabia nem começar. E aí eu pedi uma semana para me preparar. E aí saí feito louca, procurando material para eu estudar. E eu não cheguei, naquela época, acho que a Zezé Zimmermann, que é a nossa top de personal para fotos, eu não vi nada da Zezé, assim, ensinando, mas vi em sites americanos, aí eu comecei a estudar. Eu estudei, assim, durante uma semana e também criei o meu método, mas eu errei tudo. Não a organização, que ficou maravilhosa, mas eu errei no tempo que o projeto levaria. Eu, obviamente, errei no preço, né? Eu não calculei, eu não sabia que eu teria tanto trabalho, gente. Por quê? Porque eu não sabia nem que existia organização de fotos. Foi um susto, então eu aprendi no susto, na marra, sozinha. Mas foi uma experiência maravilhosa, porque isso já começou a abrir minha cabeça. Tem mais coisa para fazer por aí. Depois de um tempo, aí faz residência, tal. Depois de um tempo, uma empresa nos chama, nessa época eu estava com a sócia, para a gente fazer um workshop nas lojas dessa empresa, nos shoppings. Porque eles iam lançar a coleção, não lembro se era de verão ou de inverno, e eles queriam fazer um evento para suas clientes, as principais clientes. Eles iam convidar para um champanhe à tarde e tal, no final da tarde, e a gente fazer um workshop sobre organização de closet. Também uma coisa que eu não tinha ideia. Aí fiz, deu tudo certo. Depois surgiu também uma organização que era assim, a empresa mudando de trabalho, até o tema do PO do Futuro, terceira temporada. A primeira temporada foi das fotos, a segunda foi do workshop, e a terceira agora, que acaba amanhã, é sobre essa empresa. Eles queriam... A organização era a seguinte, eles estavam mudando de um endereço para o outro, era até perto, só que a ideia da presidência era que os funcionários chegassem no novo endereço, porque ninguém sabia qual era o novo endereço até a sexta-feira. Na segunda, eles já estariam no novo endereço. Que essas pessoas se sentissem bem-vindas. Então, o que eles quiseram? Levar. É como se você tivesse levado a mesa dele, que ele deixou na sexta-feira, ou como ele costumava trabalhar, para o outro endereço. Só transferisse. É como se você só transferisse. Para isso, nós criamos uma série de coisas para conseguir fazer isso, para conseguir organizar da forma que cada um organiza a sua mesa, porque
todo mundo organiza de uma forma diferente. Você pode ter os mesmos objetos, mas a distribuição vai ser diferente, né? Depende do costume, do gosto, enfim, de tudo. E também foi um trabalho muito desafiador, por N motivos, mas que foi muito bom, muito bom. Eu aí vivi mais uma experiência muito diferente. E depois a gente chegou a fazer cozinha de restaurante. Nós conseguimos, nós fizemos um curso de organização de loja, específico para organização de loja, que o objetivo é, com a organização, aumentar as vendas, o que realmente acontece. E com esse curso de lojas, a gente chegou a fazer estoques de loja online, porque a gente não lembra, né? Mas loja online tem que ter estoque. E o estoque tem que ser organizado. Foi outra experiência muito legal, muito boa. Então, todas essas experiências e outras que eu vou trazer para o curso somente, me fizeram entender as possibilidades que existem no mercado e que não são exploradas. E mesmo que você não queira ir para nenhum desses nichos, se você quer ser personal organizer, imagina você ser uma personal organizer que sai de um curso com toda essa bagagem. Você não leva susto em nada, né? Como eu levei. Você vai saber encaminhar as coisas, você vai saber para que lado ir, você vai saber, você não vai precisar perder tempo e dinheiro fazendo algo que você não fazia ideia do que era. Por isso, gente, a minha vontade eu peguei o melhor que eu tive de experiência, de conhecimento das outras áreas que eu trabalhei, das outras empresas, da minha vida profissional, juntei com todo o conhecimento que eu tenho do mercado de organização e dos estudos que eu fiz, porque houve um momento em que, lá no começo, eu pensei, a organização não pode ser só estética, não é possível. Não é possível que as pessoas reajam de um jeito tão legal, sabe? A gente volta depois de 15 dias que fez o trabalho para saber se tudo correndo bem, se está tudo em ordem, se precisa fazer algum acerto. As pessoas estão super felizes, então algo, na minha concepção, mudava para essas pessoas, né? Foi então que eu fui procurar estudos científicos sobre o assunto. E a gente não tem no Brasil. Por quê? Porque no Brasil o mercado de personal organizer ele ainda é muito novo. Pensando no mercado, ele é novo, ele tem 12 anos mais ou menos, enquanto que nos Estados Unidos ele existe desde 85. Então é uma outra concepção, é um outro entendimento, né, da organização. E por isso lá sim, você tem estudos científicos, você tem uma série de estudos comportamentais, tudo que você precisa saber de benefício que traz a organização, o que ela muda no seu cérebro, o que acontece depois com outras áreas da sua vida e também com o oposto, o que a desorganização, primeiro o que a desorganização quer dizer, o que ela significa e também o que ela causa, né? Então eu juntei tudo isso, coloquei num único lugar para entregar para vocês, sabe? Para entregar algo completo, algo que faça com que você saia como uma personal organizer pronta para trabalhar, sem susto.